Como foi dito aqui, a gente estudou o livro de Juízes essa semana e aproveitando a deixa aí dos testemunhos, né? Como pequenos desvios de conduta conduziram o povo de Deus para longe dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, para longe de um relacionamento com Deus. A frase marcante de Juízes é não há rei em Israel, e quando não há rei em Israel, cada um faz o que quer, ou cada um fazia o que achava reto, correto. Esse é o tema daquele livro que conta histórias de 1000 anos antes de Jesus. Hoje a gente vai estudar um texto de Paulo, de séculos depois daqueles, já com uma linguagem muito mais sofisticada, mas onde a mesma verdade se repete. E eu diria para você que hoje, 2000 anos depois de Paulo, as mesmas verdades continuam se repetindo. Pequenos desvios conduzem a grandes erros. Pequenos desvios conduzem a grandes erros. 1 Timóteo capítulo 6, versos 1 a 5. A gente está na parte final da primeira carta de Paulo a Timóteo, e eu tomei a liberdade de fazer alguns agrupamentos aqui. Por isso nós vamos ler esses 5 primeiros versículos, depois os 2 últimos versículos do capítulo. Então 1 Timóteo capítulo 6, de 1 a 5, diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desprezo, com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E lá no final agora, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos orientar pela Tua palavra e por nos alertar quanto aos riscos de tolerarmos o pecado, o erro na nossa vida, e como isso pode causar grandes estragos, Senhor. Alerta o Teu povo, abre os nossos olhos para sermos fiéis em obedecer a Tua palavra, Senhor. Não nos deixa iludidos por promessas passageiras, de facilidades, de concessões, mas ajuda-nos a não abrirmos mão de verdades que o Senhor deixou claras na Tua palavra,
para que não nos desviemos do caminho. Então ajuda-nos, alerta-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto começa com a questão dos escravos, da escravidão. Algo comum na época. E durante muitos séculos, a igreja cristã foi criticada por textos como esse, onde o apóstolo Paulo não se posicionou contra a escravidão. A igreja parece que durante muito tempo nunca quis se envolver em questões sociais e humanitárias. Por isso eu creio que vale a pena estudar textos como esse e entender o que está por trás do pensamento de Paulo e de Deus e da igreja. Duas afirmações são feitas pelo apóstolo nessa questão, nos versículos 1 e 2. No primeiro versículo, há aqueles que poderiam se rebelar contra senhores injustos, escravos que poderiam se rebelar contra senhores injustos. A recomendação é: considerem dignos de honra o próprio senhor, o seu dono dos escravos. Considere-os dignos de honra. Isto é, trate-os com respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, uma distinção aí entre posicionamento em relação à escravidão e o nome de Deus e o ensino. A segunda recomendação do versículo 2: aqueles que poderiam se acomodar por terem senhores crentes. O senhor dos escravos, no caso, já conhecia Jesus também e participava da igreja, eram crentes. Ele diz para os escravos: não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele é crente e amado. Paulo escreve. Você pode olhar para textos como esse e fazer coro com aqueles que criticam a igreja e criticam a palavra de Deus em relação à escravidão. Mas deixa eu explicar um pouquinho para vocês, para nós entendermos melhor questões como essa. A perspectiva de Paulo, do Novo Testamento, das Escrituras, sobre a questão da escravidão, não é de uma luta social de classes, mas tem em vista um propósito maior em servir e honrar a Deus diante de bons e maus senhores. Por isso, o princípio bíblico não está restrito a um contexto social específico, mas ele serve para nós hoje também. Quando a escravidão não prevalece, pelo menos no nosso contexto, mas a questão de vínculo empregatício ou de tratamento com outras pessoas de classes sociais diferentes. O princípio pode ser aplicado em qualquer relação social ou trabalhista. A ênfase da igreja do Novo Testamento não era mudar as relações sociais. Ela fazia e faz muito mais do que mudar relações sociais. A igreja não está aqui para te fazer melhorar de vida. A igreja não está aqui para que você socialmente se torne melhor qualificado. Não é esse o propósito da igreja. Na verdade, Jesus, ao dar a sua vida, sofrendo no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado e nos dando
o perdão de Deus e nos dando a condição de filhos de Deus, Ele está mudando não o nosso status social, mas Ele está mudando a essência do nosso ser. Jesus está nos tirando da condição de inimigos para filhos. Filhos de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador. A questão de ser escravos ou não, as questões sociais são secundárias diante dessa verdade maior. Mas isso não é importante para nós. O importante para nós é como é que está o meu emprego, o meu salário, como é que vai ser o meu futuro, a minha previdência. Essas são as questões pelas quais a gente briga, a gente valoriza. Mas ser filho de Deus, ter uma eternidade com Deus, isso é secundário. Não na nossa crença, não no nosso discurso, mas na nossa prática de vida. E é triste isso. Quando nós entendemos o Evangelho, compreendemos que não somos mais o profissional tal, o doutor tal, ou o funcionário tal, ou faz isso ou faz aquilo, é valorizado pelo que é, pelo que tem, pela profissão. Quando nós entramos na igreja de Jesus, onde somos irmãos, filhos do mesmo Deus, temos o mesmo status, essas paredes têm que ser quebradas. Essas caixinhas que a sociedade nos colocou precisam ser rompidas, porque aqui nós somos irmãos. Aqui eu não trato o outro de doutor, de nível tal ou nível tal. Aqui nós somos irmãos, família de Deus. E isso é muito mais do que uma briga por status social ou por posição social. O que Jesus mudou com o Evangelho foram as nossas relações pessoais, baseadas em amor, em respeito. Essa é a ênfase do texto. Ele repete nos dois casos, 1 e 2, versículos 1 e 2. Respeito, honra, amor. É isso que deve gerir os nossos relacionamentos. Parece que hoje os relacionamentos sociais de um mundo em decadência, onde eu tenho direitos e preciso ser respeitado e valorizado, mesmo que o barco esteja afundando, ainda assim eu faço questão de sentar na primeira cadeira, naquela que tem almofadinha, porque isso que é importante. O barco está indo para o fundo, está naufragando, mas o meu direito é sentar na primeira cadeira. Eu vou afundar primeiro. Eu brigo por direitos que não vale a pena brigar. Enquanto isso, Deus está nos alertando sobre o que realmente importa no nosso relacionamento com Ele e com o próximo. E nesse relacionamento, ser servo, ser escravo, não é uma imposição, é uma opção. Jesus, sendo Senhor, tornou-se servo. E lá em João 13, depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz: assim como eu fiz para vocês, também façam uns aos outros. Sejam servos uns dos outros. A atitude não é direito.
É opção. Você quer trilhar os caminhos de Deus? Então, não são os caminhos deste mundo. Os valores são outros, muito diferentes. No final do versículo 2 que a gente leu, há um link com o versículo seguinte. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele diz assim: ensina e recomenda estas coisas, estas que eu acabei de dizer, não só talvez escravos, mas relacionamento com presbíteros, com viúvas e outros que ele fala no capítulo 5. E ele começa a dizer: ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra coisa, outra doutrina, então ele está falando: olha, esses são os valores genuinamente cristãos. Agora, se alguém vem discutir, vem ensinar outra coisa diferente dessas, e agora vem o alerta para nós, igreja: os pequenos desvios dos falsos mestres. Os pequenos desvios dos falsos mestres. Ele usa palavras fortes aqui, nesses versículos, de 3, especialmente de 4 e 5. Como eu sei, como eu posso descobrir quais são esses desvios, essas armadilhas, essas pegadinhas que estão na minha vida? Como eu posso perceber o erro, o pequeno desvio que pode me levar para longe do caminho de Deus? Ele vai dizer 3 coisas principais, 4 coisas aqui. Primeiro, comparando esses ensinos falsos com o verdadeiro. Ele diz aí no versículo 3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele está falando, se alguém ensina uma coisa diferente daquilo que Jesus ensinou, é falso. Compare. Isso que você está seguindo, essa orientação, o que Jesus falou sobre isso? O que os evangelhos falaram sobre isso? Naquela época, eles tinham muito informação oral sobre Jesus, pouco escrito sobre o que Jesus havia dito. Nenhum dos evangelhos havia ainda sido escrito. Hoje nós temos os evangelhos, temos as palavras de Jesus registradas para nós. Aquilo que Deus quis salvar do ensino de Jesus está aqui, está nas Escrituras. O Deus soberano guardou aqui para nós. Nós temos um ensino aqui. O nosso problema não é falta de informação. O nosso problema é desinteresse nas sãs palavras de Jesus. Por que não lemos? Por que não buscamos conferir? Vem cá, a decisão que eu estou tomando, o que Deus diz? Não é aquele negócio de ficar abrindo Bíblia e tentando achar a resposta. Mas é a questão de se debruçar, como fizemos essa semana com Juízes. E estudar e compreender e tirar os ensinos, os princípios. Fazer isso com a palavra de Deus. Debruce-se, estude, procure entender. Se não entendeu, pergunte para alguém, vá atrás. Leia. Vamos nos debruçar de volta no Evangelho. Precisamos voltar ao Evangelho, sim. Mas ele diz também que precisamos comparar esses falsos ensinos com as palavras do Evangelho, com as palavras de Jesus, mas também com o ensino segundo a piedade. O ensino segundo a piedade. O que é isso? A piedade é daquele que tem o temor de Deus, ou o temor a Deus. É aquele que treme diante de Deus. É aquele que se preocupa em ter uma vida que se assemelhe à vida do Filho de Deus, onde Jesus é a minha referência, é o meu modelo. E isso é uma vida com piedade.
Não é a vida daquele que conhece muitas verdades. Não é a vida daquele que sabe falar sobre diversos assuntos, mas é a vida daquele que vive com coerência em relação ao Evangelho, em relação aos ensinos bíblicos. Essa é a vida da pessoa piedosa, que teme, respeita a Deus. Ela procura viver aquilo, porque ela sabe do valor daquilo. Então, em primeiro lugar, eu preciso descobrir os falsos dos verdadeiros, comparando esses falsos ensinos com as verdades de Jesus, com a vida piedosa daqueles que realmente amam e servem a Deus. Em segundo lugar, precisamos olhar para essas pessoas e ver as suas motivações, e ver o que os move, o que os impulsiona. E ele usa algumas palavras aqui. No versículo 4, ele fala: essa pessoa, esse falso mestre, esse que tenta ensinar, é enfatuado. Enfatuado da ideia de alguém orgulhoso, tolo convencido, numa outra tradução, arrogante, dono da verdade, ar de superioridade. É aquele sujeito que se acha, que sabe tudo, que controla a verdade, que se acha melhor do que os outros. É esse cara aqui. E essa é uma característica não do Filho de Deus, mas do falso. Não do verdadeiro, do falso. Ele diz mais aí no texto: essa pessoa nada entende. Isto é, não ouve, não se esforça por compreender os outros. Não estou nem aí para o que os outros pensam. O que importa é o que eu penso. São essas pessoas. Não está disposto a te ouvir, está disposto a falar, porque ela já sabe. E ainda ele fala no versículo 4: mas tem mania por questões e contendas de palavras. Essa pessoa tem um interesse doentio por controvérsias, contendas de palavras. Paulo diz: essa pessoa é viciada em discutir, em polemizar. Ou, como diz um autor que fez uma paráfrase das cartas, Phillips, ele diz: sua mente é um mórbido amontoado de debates e disputas. O que importa para ele é discutir e provar que ele tem razão. Esse não é o verdadeiro, esse é o falso. A motivação, portanto, dessas pessoas é mostrar, exteriorizar o seu conhecimento. Terceiro, se nós quisermos identificar os pequenos desvios daqueles que vão nos afastar do caminho de Deus, eu tenho que olhar para o resultado que essas pessoas provocam na vida de outros. E olha o que o texto diz aqui, ele elenca 5 coisas aqui. Começando no verso 4, ele começa a dizer de quem nascem inveja, ciúmes, sempre preocupado em comparar-se com outros. Alguém que faz mais ou sabe mais se torna meu adversário. Eu tenho que superá-lo, eu tenho que passar por cima dele, eu tenho que passar por cima dela.
Eu tenho que saber mais, eu tenho que fazer melhor. Esse é o falso cristão. Esse é o resultado do que essa pessoa produz na vida daqueles que o seguem. Além de inveja, ele fala, na segunda palavra que aparece aí é provocação. Isto é, brigas, discussões, disputas por postos, por espaços. As pessoas parecem que querem brigar por um lugar. Querem brigar por reconhecimento. Terceira que ele fala é difamação. Tentam denegrir a imagem de outros. Falando mal, procurando sempre, a pessoa tal é muito boa, mas veneno. Ela é assim, aquilo outro, mas você não sabe disso que eu sei. A quarta, suspeitas malignas. Isto é, insinuações maliciosas. Julga intenções. Como ela faz isso, você não sabe por quê. Já imagina, premedita algo em relação ao que a pessoa talvez esteja pensando. E o último dos resultados na vida das pessoas que acabam seguindo, ele fala de altercações sem fim, isto é, atritos constantes, bate-boca interminável, típicas pessoas desagradáveis, com quem você não gosta de conversar muito, porque vira e mexe ela vai estar discutindo, brigando, querendo polemizar, seguindo os seus mentores, os falsos mestres do Evangelho. E a última é a situação dessas pessoas em que elas acabam. E aí no versículo 5 ele fala: homens cuja mente é pervertida, isto é, corrompida, suja. Mas ele fala, privados da verdade. Eles perderam a noção da verdade, da referência da verdade. A palavra de Deus já não é mais a referência. Eles são guiados não mais pela verdade da palavra de Deus, mas por suas próprias verdades, por aquelas que eles decidiram adotar para si mesmos. E a última delas, supondo que a piedade é fonte de lucro. O objetivo dessas pessoas muitas vezes é usar a fé para ganhar dinheiro em cima. Eu não vou falar mais sobre isso, mas eu quero e eu espero, creio que esse texto está aqui não para que a gente ache mais algumas informações, mas para que nós estejamos alertas quanto aos falsos mestres que estão propagando Jesus, longe da palavra de Deus, para se expor, provocando pessoas com comportamentos condenáveis, e ainda por cima elas mesmas vivem por conta dos seus próprios interesses. Ele fala mentes pervertidas, usam a igreja ou a piedade como fonte de lucro, não caminham com a verdade da palavra de Deus. E Paulo dá um conselho final aqui para Timóteo, nos versículos 20 e 21. E eu pulei boa parte desse texto. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre essa questão da piedade como fonte de lucro, que ele vai falar dos versículos 6 a 10 e depois 17 a 19. E numa outra oportunidade a gente vai falar dos versículos 11 em diante, contrastando o verdadeiro homem de Deus, quem ele é. Mas aqui parece que ele volta naquele assunto, no versículo 20, porque ele diz: e tu, ó Timóteo,
Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, aqueles que eu mencionei acima. Então ele volta nesse assunto. O conselho final de Paulo a Timóteo e a nós, a mim e a você, é esse: guarda o que te foi ensinado, guarda o bom depósito, guarda a sã doutrina, aquela que é saudável, não a falsa. Eu quero que você olhe na página seguinte aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo, escrevendo para esse mesmo Timóteo alguns anos depois, ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo guardou a verdade, ele viveu em função dela, o seu depósito estava seguro. E ele fala para Timóteo lá no versículo 20: guarda o que te foi ensinado, guarda aquilo que tem valor, reproduza com fidelidade o Evangelho. Capítulo 2, 2 Timóteo, no meu caso aqui está na mesma página, capítulo 2, versículo 2, versículo chave para a gente no discipulado. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que você ouviu de mim, o precioso depósito, a sã doutrina, isso transmite a homens fiéis e idôneos para que esses passem para outros. Reproduzir com fidelidade o Evangelho que você recebeu. Você reproduz com fidelidade nas suas palavras e na sua vida o Evangelho de Jesus? Os teus valores representam os valores de Jesus? Ou você é um falso mestre? Eu sei que isso é duro ouvir, mas às vezes a gente está fazendo o papel de falso mestre, porque a gente não está reproduzindo com fidelidade o que ouviu. A gente está misturando os valores da palavra de Deus com os valores desse mundo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do Rei. Aqueles que estavam aqui no começo do culto viram a leitura de 2 Coríntios capítulo 5. Embaixadores do Rei. Imagine um embaixador infiel, que muda a verdade de acordo com o que ele entende e com os seus interesses. Então, você é um embaixador do Brasil em outro país. E aí o que a sua liderança, o seu país mandou você dizer é que ele não concorda com tal postura. Mas ele chega diante do outro governante lá, você é o embaixador, você está diante do governante estrangeiro. E você tem uma mensagem para dizer para ele, que o que ele está fazendo está errado. Aí o rei chega para você e diz: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos aqueles que são contra o nosso regime ou estão mortos ou estão na cadeia. O que você ia dizer mesmo? Aí você dá uma tremida nas pernas, dá uma afinada e diz: não é nada importante não. É só que a gente achou muito interessante o que você fez e tal, e tal, e tal, e tal. Embaixador infiel. Não teve coragem de dizer aquilo para o que foi mandado dizer. Gente, será que muitas vezes nós não somos embaixadores infiéis? Não deixamos de dizer aquilo que precisávamos dizer? Não afinamos para não perder a amizade, ou para não perder a posição, ou o cargo, ou seja lá o que for? Será que os meus interesses não estão acima dos interesses do reino de Deus? Será que eu sou verdadeiramente um embaixador de Cristo ou sou embaixador de mim mesmo? Eu estou mais preocupado comigo. Será que eu não entendi quem é Deus e quem eu sou? Será que eu estou confundindo os papéis? Você leva Deus a sério ou você está brincando?
Em seguida ele diz, evitando os falatórios inúteis e profanos. Palavras bonitas, mas contrárias à verdade. Eu vejo hoje em dia muitos irmãos publicando coisas na internet sem o menor discernimento. E outros defendendo ideias ou filosofias de homens, como se fossem de Deus. Muito cuidado, porque às vezes você está reproduzindo falsos ensinos. Você não quer reproduzir falsos ensinos? Compare-o à verdade. Veja quem são essas pessoas, procure conhecê-las. De vez em quando, o pessoal aqui da música me manda pastor, dá uma olhada aí na música tal. Aí vou eu olhar a música, a letra, o grupo que canta ou a pessoa que canta e avaliar uma série de coisas. Depois eu dou um retorno, olha, esse cantor vem de um grupo assim, que defende tais e tais ideias, é o tipo de coisa que eu não apoiaria. Ou então, a letra está mais voltada para isso, para aquilo outro. Cuidado. A gente precisa desse discernimento. Você pode me mandar, e provavelmente eu vou te responder. Talvez não tão logo, mas vou responder. Mas você precisa ter esse discernimento. Você precisa comparar as coisas às verdades de Deus, da onde essas pessoas são, qual o testemunho de vida delas. Avalie. Não saia reproduzindo por aí o que você ouviu, recebeu de alguém. Achei legal. Aí joga lá. Avalie com cuidado. E olha, gente, eu não estou falando de um ou dois. Eu estou falando... Eu vou ter que deixar esse negócio de ficar olhando essas publicações aí, porque eu estou ficando doente. 5, 6, 7 por dia, que eu falo, não acredito que a pessoa botou isso aqui. Não acredito que botaram essa música. Olha o que diz. Eu até desisti já de falar, porque no início eu via uma, ia lá, mandava mensagem no pessoal, né? Ó, você botou um negócio assim, tá falando isso, aquilo. Ah, tá certo. Aí é tanta hoje que eu não falo mais nada. Por isso que eu estou falando aqui, para todo mundo hoje. Cuidado com o que você sai publicando por aí. Avalie com critério. Às vezes você está fazendo o papel de falso mestre, ensinando coisas que não são a verdade do Evangelho, em nome do Evangelho. E isso é pior do que se não fosse em nome do Evangelho. Mas ele fala ainda sobre as contradições do saber, no versículo 20. Contradições do saber são as antíteses do conhecimento, antiteses do conhecimento, isto é, pessoas que estão questionando tudo, estão reorganizando o pensamento, os valores, a maneira de ser, com base na lógica humana, nas filosofias. Tentativas de explicar a vida e sua finalidade a partir do homem, não a partir de Deus. E Paulo ainda diz: contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Isso não é sabedoria, não de Deus. Isso é uma falsa sabedoria. As filosofias humanas são falsas sabedorias, porque não partem do princípio de que Deus é o Senhor, é o Criador, é o detentor da verdade. Portanto, são falsas. As premissas básicas são falsas. E a gente muitas vezes dirige a nossa vida por tal pensador ou por tal linha de conhecimento, de ideologia, e assim vai. E o pior de tudo isso é a parte
final aliás, começo do versículo seguinte, 21, pois alguns, professando essas coisas, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Muito me entristece pensar que essa verdade se repete hoje. Alguns que não estão mais aqui hoje pegaram esses pequenos desvios e foram para longe, longe do caminho de Deus. Você que está aqui hoje, não abra mão das palavras de Jesus. Não abra mão de uma vida verdadeiramente piedosa, onde há o temor a Deus, onde Jesus é o modelo. Seja por questões sociais ou pessoais, não abra mão das verdades da Escritura. Não se deixe seduzir por palavras bonitas. Olhe para a vida. Olhe para os frutos. Carroças vazias fazem mais barulho. Guarda o que te foi ensinado. Seja um embaixador fiel de Deus. Seja lá onde Deus colocou você. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão preciosa ao nosso coração, que nos alerta, que nos faz ver caminhos perigosos que estamos traçando, vivendo, sem discernimento. Abre os nossos olhos, Senhor. Como o Senhor fez em relação a Timóteo no passado, e está fazendo aqui hoje em relação a essa igreja. Não nos deixa ser levados pelo engano. Não nos deixa ceder diante de pequenos desvios. Oh Deus, como nos entristecemos ao lembrar de irmãos que não estão mais aqui porque fizeram isso no passado. E estão longe do Senhor hoje. Que eles sirvam de alertas para nós. Que ao olharmos para eles, lembremos do alerta da Tua palavra, de quem está em pé, cuide para que não caia. Nos ajuda, Senhor, a voltar à Tua palavra, a voltar a ter sede pelo Evangelho, pelas palavras de Jesus. E que ao vivermos essas palavras, esse Evangelho, o Senhor nos deu discernimento para nos afastar desses falsos ensinos, desses pequenos desvios. Guarda-nos, Senhor. Guarda o nosso coração, a nossa mente. Guarda-nos de buscar nossos próprios interesses em detrimento dos Teus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.